Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nós vamos estudar hoje o modelo atômico de Bohr e a distribuição eletrônica. Nós comentamos nas aulas anteriores um pouquinho ali sobre alguns modelos atômicos, algumas consequências desses modelos, mas faltou comentar sobre esse camarada aqui, Niels Bohr. Esse camarada, na verdade, ele não veio para fazer uma grande modificação, né, no que a gente conhece ali como modelo atômico. Ele simplesmente fez uma aprimorização do modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico continua tendo ali o seu núcleo, com prótons e os nêutrons, e os elétrons. Mas a grande mudança aí está em como que esses elétrons estão ali espalhados na eletrosfera. O que Bohr fez? Em meados de 1913, ele teve a seguinte ideia sobre a questão do modelo atômico. Continua aqui, então, tendo o núcleo positivo, né, com os prótons e com os nêutrons. Porém, ao invés desses elétrons ficarem girando em torno do núcleo, sem um lugar fixo, ou seja, podendo, inclusive, dessa maneira, girar e acabar caindo dentro do núcleo, o que não poderia acontecer, Bohr, então, através de alguns experimentos, ele teve a seguinte visão sobre o átomo. Ele imaginou o átomo, então, como tendo esse núcleo, mas os elétrons agora, eles giravam em camadas de energia. Então, os elétrons eles não ficam mais girando aleatoriamente da maneira que eles querem, mas eles têm uma quantidade de energia fixa, fazendo com que eles fiquem girando em órbitas sem, né, a não ser que tenha uma interferência, sem se deslocar. Ficam girando aqui, então ficaria aqui 2 elétrons girando, aqui nós teríamos mais alguns elétrons girando. Então nós teríamos mais ou menos essa configuração de elétrons girando em torno do núcleo. Camadas, essas camadas, é claro, elas vão existir quanto maior a quantidade de elétrons que eu tiver, ok? Vamos fazer aqui então, colocar para vocês um pouquinho quais foram as teorias aí em relação a esse modelo. Bohr ele afirmou o seguinte: os elétrons então eles vão girar em torno do núcleo, tá? Sem perder ou ganhar energia. Então eles ficam girando ali, porque caso eles fossem, né, perdendo energia, poderia acontecer então eles acabarem caindo lá no núcleo, mas isso não acontece. Os elétrons eles giram em órbitas específicas, tá? Sem ter perda ou ganho de energia. Mas vamos imaginar que a gente acabe fornecendo de alguma maneira energia para esse átomo. Se nós fornecêssemos energia para esse átomo, o que aconteceria com esses elétrons? Tá? Eles iriam fazer o que a gente chama de salto quântico. Eles sairiam da camada mais interna, ganhando energia, passariam para uma camada mais externa. Então, por exemplo, esse elétron ele sairia daqui e viria para cá. Nada impede, dependendo da quantidade de energia que o elétron receber, dele sair e vir para uma camada mais à frente. Não necessariamente a próxima. Tá? Ele pode andar e vir um pouquinho mais para frente. Só que a partir do momento que ele fez esse salto, porque ele ganhou, recebeu energia, assim que ele chega aqui, ele já tende a retornar para o local de origem dele. Tá? Porque esse elétron ele tem uma energia fixa. Ele ganhou momentaneamente um pouquinho de energia, acaba se afastando do núcleo. Porém, assim que ele vem para a camada mais externa, ele acaba retornando. E ao retornar, ele vai emitir essa energia absorvida. De que forma? Na forma de luz, por exemplo. Tá? Se você pegar, por exemplo, ali um metal, colocar no fogo, esse metal ele fica rubro, ele começa a emitir energia ali na forma de luz, tá? Além de energia térmica. Então você consegue ver isso. Um experimento legal para você fazer em casa é você pegar um pouquinho ali de sal que a gente usa em casa, sal de cozinha, você coloca um pouquinho dele na pontinha de uma colher e coloca ali na chama do fogão.
você vai perceber que a chama ela vai mudar daquela cor azulada para uma cor amarela. O que está acontecendo ali? É o íon sódio. Os átomos do sódio ali, eles estão recebendo energia, passando para uma camada mais externa, e quando eles retornam emitindo luz com aquela coloração amarela. Tá? É a mesma coisa que acontece aí com os fogos de artifício, que a gente vê todos coloridos, vermelhinho, prateado. São substâncias que são colocadas que têm essa capacidade. Elas absorvem energia, os elétrons vão para uma camada mais distante, quando retorna, emite ali então essa energia absorvida na forma de ondas eletromagnéticas, no caso, por exemplo, luz. Ok? Então, o que você tem que guardar sobre essa questão, sobre a mudança que foi feita aqui? Né? Então, nós vamos ter ali que os elétrons, tá, eles giram, tá? Então, os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas fixas, tá? Ele não vai ficar mudando, ok? De um lado para o outro ali, tá? A gente fala que o elétron tem uma energia quantizada, ou seja, ele tem a sua própria energia ali, ok? Então eles ficam girando ali em torno, tá, do núcleo, mas em uma órbita fixa, tá? Com um detalhe, tá? Sem perder ou ganhar energia. Tá? Lembre-se que só vai haver esse ganho, essa perda se você fornecer, senão eles ficam ali girando tranquilo. Tá? E aí, o que acontece? Eles também não podem, nesse salto, parar no meio de duas camadinhas aqui, ok? Então ele vai dar um salto, ele vai lá para a camada mais distante, mas nunca um elétron vai ficar entre duas camadas. Tá? Guarde isso, os elétrons não ficam entre duas camadas, está numa camada ou em outra, ok? A outra regra principal aqui, então, é essa. Né? Quando o átomo recebe energia, tá? Então, o que acontece? O átomo recebe energia, tá? E aí, os elétrons vão dar esse salto. Então, os elétrons, né, dão esse salto quântico aí, tá? Salta para onde? Para uma camada mais externa. E quando retornam, tá? Quando retornam, vão liberar essa energia. Então eles liberam essa energia na forma de luz, por exemplo. Lembrando que você pode ter uma questão, uma prova aí, os dizeres que ele vai liberar energia na forma de ondas eletromagnéticas, tá correto, ok? Tá? Então, isso aqui é um resuminho legal, tá? Para você aí dar uma pausadinha na aula, faz uma cópia aí, deixa isso aí anotado no lugar que você vai estar observando sempre. Agora, será que o átomo ele pode ter quantas camadas quiser? Bom, com o tanto de elétrons que nós temos hoje aí disponíveis, né, porque nós temos 118 elementos na tabela periódica, então não são tantos assim, então há uma quantidade aí, né, que é finita de elétrons, portanto nós temos uma quantidade, por enquanto, finita também de camadas. Então um átomo, dos átomos conhecidos hoje, eles vão ter no máximo 7 camadas, tá? Como é o caso do frâncio. Então o frâncio ele vai possuir ali 7 camadas, ok? Cada camadinha dessa foi dado um nome, tá? Então a primeira camada, aquela mais próxima do núcleo, tá? Foi chamada de camada K. A segunda, L, depois M, N, O, P e Q. Facinho de lembrar, né? Você vai seguir ali a ordem alfabética, né? K, L, M, N, O, P, Q. Então essas são as 7 camadas que um átomo pode ter. Ele pode ter apenas uma? Pode ter apenas uma, é o caso do hidrogênio. Podemos chegar até 7, como eu disse, o caso do frâncio, ok?
Só que cada uma dessas camadas vai ter um número de elétrons também. Elas não podem, a camada K vai ter 20, a M põe 40, lá não é assim. Tá? Cada uma tem uma quantidade já exata ali de elétrons que elas podem comportar. Tá bom? A camada K, ela vai comportar um número de elétrons igual a 2. É a mais próxima do núcleo, né? A mais pequenininha, cabe menos elétrons. Tá? Depois, a gente vai ter aqui um pouquinho mais de elétrons. A gente vai poder ter 8 elétrons na camada L. Tá? Depois, a gente passa a ter aqui na M 18 elétrons. Tá? Chegando, então, na camada N com 32 elétrons. Como nós não temos, como eu falei, né, não tem muitos átomos, muitos elétrons para serem distribuídos nessas camadas, aqui começa a ter, né, uma redução. Então, nós voltamos a ter 32 elétrons aqui, passa a ter 18 aqui, e terminamos lá na maior das camadas com 2, ok? A tendência é, conforme vai aumentando o número de elétrons, né, devido ao fato de descoberta de novos elementos químicos, isso aqui vai aumentando também. Tá? A tendência é que mais alguns anos aí a gente faça algumas modificações, tá bom? Outra coisa interessante, tá, acerca disso, é que além dessas camadas conterem ali os elétrons, as camadas, elas são subdivididas. Quanto mais elétrons eu tenho em uma camada, maior é a necessidade de ter ali uma subdivisão. Essas subdivisões é como se você imaginasse o seguinte, uma rua, uma única, tá, pequenininha, ali passam poucos carros por dia, então não há a princípio necessidade de você aumentar aquela rua. Uma rua pequena, se passa poucos carros, ela vai comportar. Agora você pega aí uma rodovia, né? Por que as rodovias elas são grandes, elas têm várias pistas? Por causa da quantidade de carros que passa ali, tá? Você pega esses mesmos carros que passam na rodovia e joga eles para essa ruazinha, não vai ter como. Então, quanto maior o número de carros que trafegam ali por uma via, maior tem que ser a quantidade de vias. Então, você pega, às vezes, grandes avenidas aí que chegam a ter 4 pistas, né? As rodovias costumam, em certos locais, chegar a 4 pistas numa única mão, devido à quantidade, ao fluxo de carros que existe. Aqui não é diferente. Quanto maior a quantidade de elétrons que a gente tem, maior a necessidade de ter essa subdivisão. Tá? Então, a gente passa a ter o que nós chamamos de subníveis ou subdivisões. Nós vamos pegar essas camadinhas e elas vão ter uma divisão. Tá? Então, é o que a gente chama aí de subníveis de energia. Tá? Subníveis de energia. Tá? E são eles S, P, D e F. Então, a primeira camada, que é a camada K, como ela só tem 2 elétrons, ela vai ter um único subnível, que é o S. A camada L, como ela tem 8, ela já vai passar a ter 2 subníveis, 2 subdivisões, que é a S e a P. A camada M tem o maior número de elétrons, já passa a ter a necessidade de ter ali S, P e D, ou seja, 3 subníveis. A camada N, ela é um pouco maior, com 32 elétrons, já há necessidade de existir 4 subdivisões, os subníveis S, P, D e F. Ok? Cada um desses subníveis, assim como os níveis, vai compor, né, vai ter ali uma determinada quantidade de elétrons. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Tá? O subnível P aqui, ele vai comportar no máximo 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Para você lembrar, para ficar fácil, né, você pode inventar uma frase aqui, São Paulo, Distrito Federal, algo desse tipo. E aqui, lembrar que começa com 2 e depois vai indo de 4 em 4. Né? 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14. É um modo prático de você lembrar. Com isso aqui, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica, ou seja, pegar todos os elétrons que existem num átomo e distribuí-los nos seus níveis e subníveis de energia, ou seja, nas suas camadas K, L, M, N, O, P, Q e também nos subníveis de energia. Como que a gente faz isso? Através do tão conhecido
diagrama de Linus Pauling, ok? É uma das formas que a gente tem ali para fazer essa distribuição. E o diagrama, ele é fácil de você memorizar. Como que a gente faz ali o diagrama? Para fazer o diagrama, você vai ter que começar enumerando ali as camadas, tá? De 1 até 7. Vamos fazer o diagrama completo, para que a gente possa fazer toda a distribuição possível ali, tá? Então, o primeiro passo para fazer esse tão famoso diagrama é você começar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São as 7 camadas que o átomo pode ter, ok? E aí você vai colocar aqui o primeiro subnível, que é o S. Então, ó, S, 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 tá? Todos aqui com S. Lembrando que o subnível S vai comportar apenas 2 elétrons. Então, você vai colocar esses 2 elétronzinhos que ele comporta aqui, ó. Ok? Olha lá. Aí você vai pular o primeiro. E vai continuar novamente daqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Pode pôr o 7 aqui também. Pula só aqui, ó. E aí a gente vai para o segundo subnível, que é o P. Então, ficaria lá, ó. P, 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 P. O P comporta 6 elétrons. Então, 6, você vai colocar 6 em todo P que tem ali, ó. Pula novamente 1 e vai lá, ó. 3, 4, 5, 6. E aí você vai pôr o terceiro subnível, D. Tá aí, ó. O D comporta 10, põe 10. Finalmente você vai pular novamente, tá? Vai vir aqui, 4, 5, não faz o último também. F, F, 14, 14. Que é a quantidade de elétrons que cabe ali. Esse é o diagrama. O mais importante agora é saber utilizá-lo. Então, a gente vai ler ele não de maneira linear assim, mas na diagonal, ok? Então, você vai ter que ler ele dessa forma, ó. A gente vai fazer a leitura assim, ó. 1s2, depois você vai cortar na diagonal de novo, ó. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 e vai descendo, ó. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Se você pegar alguns livros, né, de química ali, é capaz de não aparecer 7p6. Eu já estou incluindo por quê? Devido à descoberta de novos elementos químicos. Para comportar o número máximo de elétrons agora, eu já estou aumentando aqui, ok? E aí você vai partir para a tão famosa distribuição. Me acompanha aqui, ó. Como que a gente vai fazer a distribuição? Você vai pegar um átomo qualquer ali para fazer. Vamos começar com o átomo de hélio, tá? O hélio, o número atômico dele é 2. Número atômico é igual ao número de prótons. Então, ele vai ter 2 prótons lá no núcleo, 2 elétrons, ok? Então, por isso que nós vamos distribuir 2 elétrons. Quer saber quantos elétrons vai distribuir? Olha lá. Se o número atômico é 2, 2 elétrons. Por quê? O número atômico é igual ao número de prótons. Num átomo neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. 2 prótons, 2 elétrons. Você vai fazer a distribuição seguindo o que a gente colocou ali, tá? Então, ó, pega de assim, 1s2. Você vai colocar lá, 1s2. O que eu fiz? Eu acabei de distribuir 2 elétrons na primeira camada no subnível S. Como eu só tenho 2 elétrons mesmo, pronto, acabou a minha distribuição. Parei aí. Ok, professor. E se você tiver, faz mais um aí, eu quero um pouquinho maior. Você quer um pouquinho maior? Então vamos pegar um outro aqui maior. Vamos pegar o argônio, tá? O número atômico dele aí, 18. Faça a distribuição, ó. Então a gente vai seguir aqui, ó. 1s2, ó. 1s2. Terminou, você volta. Vem aqui para trás, ó. 2s2. 2s2. Até agora distribuí, ó. 2, 4. Menor. Mas eu tenho que distribuir 18. Então não posso parar. Não volta para cá, ó.
Não faz essa voltinha, não é 3 agora. Você volta aqui para trás, ó. Segue assim, ó. Você vai para 2P6. Tá? Se você tiver alguma dúvida na hora de cortar, ó, tem que seguir 2, 3, 3, 4, tá? 3, 4, 5, segue uma ordem, ó, tá? 4, 5, 6, ok? Então, ó lá, 2P6, beleza. Até agora foi 6, 7, 8, 9, 10. Não deu? Continua. 3S2. Foram 12, preciso de 18, ainda não vai dar. Então, o que você faz? Você vai continuar. Volta aqui atrás, ó. Tá, ó. 3P6. Então vai lá, 3P6. Se você observar aqui, ó, ao somar esses camaradas vai dar 18. Você distribuiu os 18 elétrons, tá? Então essa é a maneira pela qual a gente vai fazer a distribuição. Vamos pegar agora aqui mais um exemplo para a gente ver quando, porque aqui está dando sempre completinho, né? Tá chegando no final ali, está dando completinho. Vou pegar um exemplo como se não tivesse dado completo aqui. Se eu tivesse que distribuir, por exemplo, vamos pegar aí o oxigênio. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Se eu for fazer a distribuição agora dele, eu vou seguir o mesmo estilo. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, distribuir 4, ainda não é o necessário. 2P6, mas veja bem, para agora aí, presta atenção, ó. 2P6. O que vai acontecer? 6, 7, 8, 9, 10. Passou. Era 8 que eu queria distribuir. E agora, como é que eu faço? Agora, você vai tirar daqui, ó. Tá? E aqui vai ficar 4. Pode tirar? Pode. O que eu não posso nunca é, por exemplo, o P só cabe 6 elétrons. Aí eu colocar P10. Não pode. Mas tirar você pode, porque se o camarada comporta 6, ele pode comportar 5, pode comportar, né, 4, 3, 2, 1. Então você pode tirar. Se você somar agora comigo, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Um detalhe importantíssimo é o seguinte. Repara que aqui eu estou distribuindo, ó, eu tenho os meus níveis, as minhas camadas. Camada 1, 2, 3. Ok? Então, se você observar bem comigo aqui, ó, eu estou aumentando a camada. Quer dizer, o argônio ele tem 3 camadas. Então, ele vai lá, K, L, M. A última camada do camarada, tá? Que é esse caso aqui, ó, 3. Aqui, ó, 1, 2. Vendo, ó? 2. A última camada, a gente chama ela de camada de valência. Camada de valência. Então, o que é a camada de valência? A camada de valência nada mais é do que a última camada, aquela com nível maior, tá? Eu quero resolver com você agora apenas mais 2 casos, tá bom? Vem comigo aqui agora, ó. Vamos lá que a gente vai dar uma olhadinha nesses últimos 2 casinhos que faltam, que é quando a gente tem um íon. Ali nós estamos fazendo a distribuição de um átomo neutro. Nós estamos vendo ali que ele tem o mesmo número, né, de prótons e elétrons. Mas e se eu tivesse um íon? Como que seria? Vamos colocar então aqui um caso. Se a gente tiver, por exemplo, o flúor, menos 1, tá? Então nós vamos ter ali o número atômico dele, que é 9. E você vai fazer o quê? Você vai fazer a distribuição normal. Eu aconselho fazer normal. Ah, professor, mas é um íon, menos 1. O que significa ser menos 1 mesmo? Nós já vimos numa videoaula anterior. Menos, ganhei, tá, elétrons, ganhei quantos? 1. O que acontece? Faça a distribuição dele normal. Fazendo a distribuição dele normal, você vai ter lá 1s2, 2s2, 2p6. Opa, se eu colocar 2p6, lembra, ó? 6, 7, 8, 9, 10. Passou. Então, a distribuição normal dele seria 5, correto? Ficaria com 9. Mas, professor, ele ganhou 1. Sim, se ele ganhou 1, o que você vai fazer então? Você vai colocar esse 1 a mais que ele ganhou aqui. Ok? Então, você põe lá. E se eu tivesse que tirar? E se fosse, professor, um cátion? Como que eu faria ali se tivesse que fazer um cátion? Se fosse um cátion, se agora você tem que adicionar
Aí você vai novamente fazer a distribuição eletrônica e tirar. É a mesma coisa. Se você pegar aqui, por exemplo, vamos imaginar ali o cálcio, tá? Número atômico 20. Faz a distribuição eletrônica normal, tá? Ó. Só que vamos pôr uma carguinha aqui, ó. Então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Repara, ó, 10, 20, ok? Você tem que tirar. Da onde que você vai tirar? Você vai tirar daqui, 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 daqui? Você vai tirar sempre, guarda isso, ó. Para o que estiver fazendo agora e presta atenção. Da onde você vai tirar? Você vai tirar sempre da camada de valência. Lembra que eu falei ali? Camada de valência é a maior. Então, no caso, ó, 1, 2, 3, 4. Você vai tirar da camada de valência, da camada mais externa, tá? E que você vai tirar. Tem que tirar quantos? 2. Se eu tivesse que tirar só um, tirava só um. Como eu tenho que tirar 2, e essa camada tem 2, o que acontece? Some essa camada, tá? E essa aqui agora, a camada do meu íon, passa a ser minha camada de valência, a mais externa, porque a 4 sumiu. Se tivesse 4s2 e fosse um elemento com 3d5 aqui, por exemplo, da onde que eu vou tirar? Daqui? Não. Por isso que eu mandei gravar bem isso. Você vai tirar daqui, tá bom? Sempre da camada de valência. Aqui é 3, ó, aqui é 4, aqui é maior, é daqui que você vai tirar, tá bom? Então grave bem isso. Para colocar é sempre no último. Para tirar, você vai tirar da onde? Da camada de valência. Ok? Espero que você tenha pego bem essa aula. Qualquer coisa, volta ali, dá mais uma olhadinha. Fixe bem essas dicas, ok? Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.